tomo teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Dá esse lugar de honra pro Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas. Só vocês. Isso mesmo. Recebe Tuas poder de asas, Deus. meu Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar, Senhor. Aonde tu estás, Senhor? Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim. Habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Tu habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Aplauda mesmo ao Senhor. Aplauda, 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 aplauda. Fala uma palavra de amor ao Senhor. Fala: Senhor, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Aleluia. Muitas pessoas às vezes olham pra gente e falam: como é que consegue ficar de pé? Como é que consegue cantar?
Bom dia, irmãos. Estamos iniciando mais um culto. Queremos desde já agradecer ao Senhor por esse dia e orarmos também desde já pedindo a bênção do Senhor sobre a sua vida. Sou o pastor Divaldo Pocai, aqui da Igreja do Nazareno, em Jardim Aurélia. E nesse domingo estamos tendo o nosso culto presencial na igreja, mas também gravamos para que você possa ter, se não totalmente, quase o mesmo conteúdo, para que possa abençoar a sua vida também nesse domingo, você que não pode chegar na igreja, tá bem? Então vamos ler um trecho da palavra e em seguida orar, rogando ao Senhor a sua graça. Salmo 103, do verso 1 ao 6, diz assim: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que em mim bendiga o seu santo nome. Bendiga a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. É Ele que sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e compaixão. Que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Vamos orar, agradecer ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. Amém? Oremos então. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, mais um dia por este momento especial. Queremos agradecer, ó Deus, pela vida. Queremos agradecer pela vida desta igreja, Senhor. Desde já rogamos a tua bênção sobre a liderança dela, a vida do pastor Lopes, sua família, a vida do pastor Almira, sua família, a vida de cada irmão, cada irmã desta igreja. E também, Senhor, rogamos a tua bênção sobre cada um dos ouvintes que possam acompanhar esta mensagem e possam dela também desfrutar para o benefício de cada um das suas vidas e também para a honra e glória do Senhor. Pai, queremos pedir desde já que também a sua palavra que há de ser ministrada possa alcançar as vidas, os corações de cada um desses e que o Senhor esteja ministrando segundo a tua boa vontade, segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, recebe nesse domingo, nesse dia, o nosso louvor, a nossa adoração. Recebe, ó Senhor, como aroma suave a tua presença, as nossas orações. Pai, oramos e desde já abençoamos o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos ter um momento de louvor, de adoração, e em seguida voltamos com a palavra do Senhor. Louvar o teu nome, com gritos, danças. Amém? Aleluia! Aqui está o Senhor, a Ele temple erguei, como for palácio,
movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Bom dia, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez.
esse vídeo foi gravado, mas para ser apresentado nesse domingo, agora pela manhã, juntamente quando estamos também realizando um culto presencial na igreja. E o pastor Lopes pensou que seria bom, e cremos que também, fazer assim, além do culto presencial, a gente ter também a mensagem na internet, mesmo porque muitos irmãos ainda são aconselhados a não chegar ao culto por diversos motivos, idade, comorbidades, e outros que também preferem ainda continuar, pelo menos por algum tempo, na internet, né? Então nós estamos fazendo assim também a partir desse domingo. Estamos tendo culto presencial e, de preferência, a mesma mensagem que estaremos pregando lá no templo, também estamos disponibilizando na internet para que os irmãos possam também ouvir a palavra, né? Ok? Então, nesta manhã, queremos orar, pedir a bênção do Senhor sobre esta palavra, que ela venha abençoar sua mente, seu coração, em Cristo Jesus. Amém? Senhor Jesus, queremos mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos juntos com os irmãos, ministrando aqui a palavra do Senhor, e que essa palavra, Senhor, possa alcançar a vida, o coração, a mente, o espírito de cada um de nós, fazendo aquilo que é o melhor para nós, aquilo que é a Tua vontade e segundo a necessidade de cada um de nós. Pai, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, se você quiser abrir sua Bíblia, ou apenas acompanhar a leitura, o texto que vamos usar hoje para a nossa meditação se encontra no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, do verso 30 ao 44. E o título que coloquei nesta mensagem é: Nunca é tarde para fazermos o que é certo. Nunca é tarde para fazermos o que é certo. Bem, esse texto narra a primeira multiplicação dos pães, ou seja, o primeiro milagre que Jesus fez, quando não o que transformou água em vinho, mas o primeiro que realizou na multiplicação dos pães. Por que o primeiro? Porque tanto os evangelistas Mateus e Marcos, eles narram duas ocasiões em que Jesus fez isso. E Lucas e João narram apenas a primeira. Mas cremos que houve duas ocasiões disto, porque o próprio Jesus, um pouco à frente, depois que acontece esses milagres, ele, falando com os discípulos, ele fala a respeito do fermento dos fariseus, e os fariseus e os discípulos falam: acho que ele está falando que nós não trouxemos fermento para o pão, tal. E Jesus fala: não é nada disso, vocês estão esquecendo quando eu multipliquei os 5 pães, ou quando eu multipliquei os 7 pães. Então Jesus mesmo faz referência às 2 vezes que ele fez essa multiplicação dos pães. E a primeira delas, então, nós vamos ler aqui o ocorrido, e esse é um texto extremamente rico. Eu creio que Jesus fez 2 vezes esse milagre, né? João diz que Jesus fez tanto milagre que, se fosse escrever tudo, não caberia nos livros do mundo. Mas esses 2, eu creio que o Espírito Santo usou o evangelista Mateus e o Marcos para registrarem duplicadamente, não 2 vezes a mesmo milagre, mas o milagre que aconteceu 2 vezes, porque ele traz lições que são importantes. E temos muitas lições, e meditando na palavra aqui, com a ajuda do Espírito Santo, encontrei 5 princípios que podem nos ajudar a desenvolver a nossa vida cristã, a desenvolver a nossa fé cristã, né, no sentido de renovar a nossa mente, o nosso espírito,
naquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos a essa narrativa. Diz assim a palavra que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo o que tinha sido feito e ensinado. E Jesus lhes disse então: olha, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque haviam muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Então foram sós num barco para um lugar solitário. A multidão os viu partir e muitos o reconheceram e correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Jesus desceu do barco e viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então passou a ensinar-lhes muitas coisas. Ao declinar a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede a multidão para que vão aos campos e aldeias e comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes respondeu: dai-lhes vós de comer. E disseram os discípulos: iremos nós e compraremos 200 denários de pão para dar-lhes de comer? E outra vez lhes disse Jesus: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Ordenou-lhes que fizessem então assentar a todos em grupos sobre a relva verde. Assentaram-se então em grupos de 100 e de 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou, e partindo os pães deu aos discípulos para que os distribuíssem. Ele também repartiu os 2 peixes entre todos. Todos comeram e se fartaram, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram dos pães eram quase 5.000 homens. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, há muitos anos atrás, na igreja que a gente estava comungando e pastoreando também, houve uma conversão de um senhor chamado senhor Walter Giraldi, e ele já, a esta época, ele já tinha quase 70 anos, seu Giraldi. Ele foi trazido à igreja por uma das filhas que haviam também se convertido poucos anos antes, e esse senhor, até pouco tempo também antes dele chegar à casa do Senhor, à igreja, ele era chamado pai de santo, né? Frequentava uma outra religião que há essa denominação, e ele chegou para a igreja muito assim, quebrado espiritualmente, emocionalmente, financeiramente, em vários aspectos. Ele já tinha sido um homem casado, na primeira vez teve 3 filhos, um filho e 2 filhas, e depois separou-se, teve outro casamento, onde teve esta filha e mais um filho, e esta filha que o trouxe à igreja. Mas ele já tinha sido um homem de posses, um homem de educação, no sentido de formação profissional, mas agora ele estava, vamos dizer assim, bem debilitado. Mas o evangelho chegou à vida dele, a palavra de Deus chegou à vida dele, e muitas vezes ele me perguntava, principalmente no início da sua vida cristã, eu chegava algumas vezes para ler a palavra com ele, para orar com ele, para fazer uma introdução à vida cristã, àquele senhor. E várias vezes ele me perguntou: mas pastor, por que eu não conheci esse evangelho antes? Puxa vida! E sempre eu lhe respondia que o importante não era o que ficou para trás. Ficou para trás, havia as experiências, os acertos, os erros, mas que o mais importante era que dali para frente ele aproveitasse o tempo que Jesus lhe dava. E ele teve uma experiência interessante com Deus, no sentido de que
ele tinha dificuldades com os seus familiares do primeiro casamento. Ele tinha relacionamento só com o filho, conversava só com o filho. Uma das filhas fazia 8 anos que ele não conversava, a outra filha fazia 12 anos que ele não conversava, e a esposa fazia cerca de 30 anos, desde que quando assinaram o divórcio, né, a separação, não se falaram mais. Mas Deus foi fazendo uma obra na vida daquele homem e ele foi restaurando muitas coisas. Restaurou o relacionamento com as filhas, voltou a conversar com elas, e mesmo a esposa, ele não voltou. Ele já havia também, depois de algum tempo, separado da segunda esposa, e ele não voltou para a segunda, não voltou para a primeira esposa, mas mesmo aquela esposa de 30 anos que ele não se falava, ele voltou a conversar com ela e vieram ainda a ser bons amigos, né? Tivemos até o privilégio de recebê-los lá na minha casa quando tínhamos um grupo de comunhão, um grupo de estudo da Bíblia, e um dia ele levou a ex-esposa para a gente conhecer e apresentou-nos. Então, o seu Walter Giraldi é um exemplo daquilo que Deus pode fazer e que nunca é tarde demais para fazermos o que é certo. Nesse texto, como eu disse, há alguns ensinamentos, né, nesse milagre de Jesus. Alguns até negam que esse milagre haja sido feito na sua experiência concreta, ou seja, não, esse milagre aí, essas narrativas são apenas alegorias, apenas ilustrações, mas hoje já se sabe até pelos experimentos aí do pessoal que estuda física quântica que é possível se fazer isso. Eles dizem que se tiver alguém com poder e com conhecimento, não há dificuldade em fazer isso. E Jesus, com certeza, tinha o conhecimento e o poder para realizar estas coisas. E Jesus o faz para alimentar a multidão, mas também para trazer, como já introduzimos, vários ensinamentos à nossa vida. O primeiro que a gente pode tirar, um dos primeiros, é que Jesus conhece as nossas necessidades. Ele não só sabia como era ter fome, né, no sentido que quando os discípulos chegaram, disseram, despede a multidão para que vão comprar comida, porque já está tarde demais e o lugar aqui é deserto, mas ele mesmo já havia reconhecido. Se você vê o verso 31, quando ele chama os discípulos para ir a um lugar à parte, um lugar deserto e repousar um pouco, porque diz o texto que eles estavam naquela correria, né, e não tinham tempo para comer. Jesus conhece as nossas necessidades. Esse é um dos grandes benefícios do relacionamento com Jesus, com Deus, dele ministrar a nossa vida. Porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos desamparados, nos sentimos esquecidos e achamos que ninguém nos entende. Mas uma das grandes experiências que Jesus teve quando esteve aqui na Terra foi justamente a de aprender. O autor aos Hebreus, lá na sua carta, capítulo 5, se eu não me engano, ele diz que Jesus aprendeu pela obediência. Mas o que Jesus tinha para aprender? Podemos dizer, não, ele cresceu como ser humano, ele teve que aprender a ler, escrever como ser humano, sim, todas essas coisas. Mas que mais profundo Jesus podia aprender? Sendo ele Deus, sendo ele a imagem de Deus, sendo ele a expressão de Deus no nosso meio, ele aprendeu o que é sofrer, o que é ser traído, o que é ser desiludido. Ou seja, Jesus conhece as minhas e as suas necessidades, as minhas e as suas emoções, as nossas fraquezas, porque ele teve as suas fraquezas, diz a palavra, sem pecado, nunca pecou, mas ele sentiu na carne
as tentações, sentiu na carne as limitações que o corpo humano e a mente humana muitas vezes estão sujeitos. Isso é maravilhoso no sentido que diz que por causa disto ele pode nos socorrer perfeitamente. Então, quando nós olhamos esses textos, né, nós lemos a palavra de Deus, nós ficamos admirados não só da divindade de Jesus, do poder de Jesus, dos milagres de Jesus, mas ficamos também admirados da compaixão de Jesus, do amor de Jesus, do andar de Jesus como homem entre nós, no sentido de poder nos ajudar, de poder nos socorrer perfeitamente. Então, primeira coisa é que saiba que Jesus conhece as suas e as minhas necessidades. E quando chegamos a Ele, quando apresentamos a Ele, Ele já sabe, né? Há um texto na Bíblia que diz que a nossa palavra nem foi expressa ainda, mas o Senhor já conhece o que há no nosso coração, conhece as nossas necessidades. Ou seja, Deus conhece, não só de saber, mas de entender perfeitamente o que eu e você muitas vezes estamos sofrendo, estamos necessitando, ou às vezes até estamos almejando, estamos sonhando. Deus não nos conhece só nas necessidades, só no sofrimento. Não, Deus está conosco também nos nossos sonhos, na nossa alegria, no desenvolver da nossa vida, no progredir da nossa vida. E eu creio que, assim como Ele conhece na dor, Ele também conhece na nossa alegria e se alegra também quando nós estamos felizes, quando nós estamos avançando, quando nós estamos bem, quando nós estamos conquistando. Jesus não está para nós só na hora da dor ou do sofrimento. Ele está conosco nessas horas, mas Ele está conosco também no dia a dia, né? Muitas vezes achamos que a espiritualidade, a religiosidade é para sermos praticantes em determinados dias, horas, né? Temos que ler a Bíblia de manhã, então eu sou espiritual, domingo ir na igreja. Não, nós somos seres espirituais num corpo, né? Não somos um corpo que tem um espírito, nós somos um espírito que está num corpo. E segundo a palavra de Deus, esse espírito é eterno. Então é no dia a dia, em todos os momentos, que Jesus está conosco e nos conhece e, se necessário, como nesse texto, Ele pode intervir na nossa vida. E aí encontramos então um outro princípio aqui, que vemos mais adiante, no verso 35, quando os discípulos, ao chegar aquela tarde, se aproximaram de Jesus e disseram: olha, o lugar é deserto e o dia já está adiantado. Deus está sempre acima das circunstâncias. Jesus está sempre acima de toda e qualquer circunstância. Por quê? Aqui os discípulos tiveram a visão circunstancial, a visão natural que a maioria de nós temos em todos esses momentos. Mas o que a Bíblia nos desafia é sempre termos uma visão além disso, uma visão espiritual. A Bíblia nos recomenda a não vivermos nas circunstâncias ou mesmo segundo os nossos sentimentos, mas ela nos desafia a vivermos segundo a fé. Ou seja, o que é a fé? O conhecimento da graça, conhecimento do poder e do amor do Senhor Jesus, e que em todas as circunstâncias da nossa vida pode intervir para qualquer necessidade. Os discípulos disseram: o lugar é deserto. Eles estavam no deserto. Geralmente as reuniões ocorriam em lugares desertos, primeiro porque ali na Palestina há vários lugares, né, que podem ser considerados desertos, mas também para poder reunir
as multidões que se aglomeravam em torno do Senhor Jesus. E os discípulos disseram, o lugar é deserto, ou seja, não havia ali uma padaria, né? Não havia um supermercado, não havia talvez nenhum rio, talvez, apesar que eles atravessaram o mar ali, mas não havia no sentido deles poderem pescar, deles poderem, nem tempo, né, para alimentar aquela multidão. Então, era um lugar deserto, ou seja, um lugar árido, um lugar que não tinha um pomar para a turma colher algumas frutas, era um deserto. E muitas vezes nós também passamos por desertos na nossa vida, né? Agora com a pandemia sentimos um pouco, mas bem a maioria de nós amenamente, né? Ou seja, não foi tão deserto, porque apesar de que alguns ficamos em casa, excluindo os que sofreram aí com o vírus e infelizmente até irmãos nossos foram chamados, né, nessa pandemia, no sentido de ser levado ao céu. A maioria de nós ficou em casa, mas tinha água, tinha comida, não sofremos tanto. Mas o deserto, ele significa aquele momento em que estamos sem conseguir um recurso necessário para aquela situação que estamos enfrentando. Às vezes até temos água, comida, mas às vezes estamos numa situação emocional que não estamos encontrando recurso. Às vezes estamos numa situação espiritual, às vezes tomamos alguns caminhos e que às vezes não estamos achando uma saída. Muitas vezes estamos num trabalho que não está nos trazendo realização, satisfação, mas vamos para aquele trabalho como que se vamos ao deserto, né? Ou seja, sofrer ali mais um dia, passar luta naquele dia. Então, há várias situações na nossa vida. Há momentos na vida, momentos de dificuldades que alguns enfrentam com a família, nos relacionamentos familiares, né? E que às vezes podemos nos sentir, está um deserto, está difícil de caminhar, o calor está muito grande, a pressão está muito grande, não sabemos para onde devemos ir, como ir. E infelizmente muitas pessoas até, quando se sentem nesse deserto, se sentem não só sem forças para caminhar, sem condições, sem recursos e sem esperança de conseguir algo melhor. Muitas pessoas, às vezes, para se livrar do sofrimento, para se livrar daquela angústia, da sua dificuldade, elas às vezes até buscam, né, cometer um suicídio, buscam tirar a própria vida, que no nosso entender, no entender de muita gente, ninguém quer tirar a sua vida, ninguém quer acabar com a sua vida. O que ele deseja é acabar com o sofrimento, acabar com aquela dor, acabar com aquela angústia, e muitas vezes sem ver, sem olhar para os altos, né? Como o salmista disse, de onde me vem o socorro? Mas ele encontrou a resposta, ele diz, o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Mas muitas vezes nesse deserto nós perdemos, às vezes até a visão espiritual. E é necessário nós lembrarmos então que Deus está sempre acima das circunstâncias. Para Deus não existe um lugar deserto, né? Deus criou todas as coisas do nada, Ele criou o universo do nada, através da sua palavra. Então, independente de qual seja a circunstância, independente de qual seja o local, independente de como você está se sentindo, saiba que Deus sempre está acima da circunstância. E é o mesmo Deus, o próprio Jesus, que conhece, sabe como você se sente e o que você está passando. Encontramos aqui também, nesse texto, a outra palavra dos discípulos que
também foi negativa, né? Eles disseram, ó, o lugar é deserto, não tem jeito de comprar nada, não tem como arrumarmos recursos para sair dessa situação. E outra coisa, estava se complicando. Eles disseram, já é tarde demais, que além de estarem no deserto, né, não havia tempo suficiente para obter aqueles recursos, e a noite estava chegando, iria piorar a situação, porque não havia, como a gente sabe, né, iluminação elétrica naquela época, não havia para onde a turma poder se acomodar, toda aquela multidão, então iria piorar muitas das coisas. E na nossa vida também, nós muitas vezes achamos que é tarde demais. Muitas vezes, até nós mesmos cristãos, ficamos prisioneiros daquela mentalidade antiga que nós vivenciamos, às vezes, muito tempo, de olhar somente as circunstâncias, só o que a gente está sentindo, e esquecemos de exercitar a nossa fé. Não estamos aqui falando para você ser uma pessoa, vamos dizer assim, fora da realidade, uma pessoa, um lunático, não, está tudo bem, está tudo 100%, não é isso. É que você conhece a realidade, você sabe as dificuldades, você tem orientação, né, sobre o que fazer. Então você pode, pela graça de Deus, dizer, não, olha, o lugar é deserto, minha esperança já está se esvaindo, mas nunca é tarde demais para Deus. Muitas vezes nós ficamos no si, mas se eu tivesse feito isso, se eu tivesse tido saúde, se eu tivesse tido tempo, eu teria feito isso ou aquilo, e assim mudaria essa circunstância, mudaria esse modo de vida que hoje eu estou vivendo. Não, né? É claro que precisamos, às vezes, olhar o passado e aprender um pouquinho com ele, mas não podemos ficar preso ao passado, na mesma mentalidade do passado. Por isso que Paulo fala, renova a sua mente. Renova como? Renova pela palavra. Agora pensa segundo a palavra de Deus, pensa segundo aquilo que o Senhor está te instruindo, né? Olha com fé, exercita a tua fé, aplica a sua fé sobre essa questão, porque para Deus sempre há esperança, né? Nunca é tarde demais. Mas se eu fosse mais novo, eu faria isso, eu faria aquilo. É claro que há circunstâncias que às vezes a gente não tem como voltar atrás. Às vezes eu estou com mais de 50, não teria como eu fazer algumas coisas que poderia fazer com 20. Sim, mas o que a gente quer colocar é que há coisas que ainda a gente pode fazer com 50, com 40, com 70 ou em qualquer idade da nossa vida. Há sempre algo que Deus quer usar a nossa vida. Nunca é tarde demais. Na igreja onde eu também ministrava, até algum tempo atrás, uma das senhoras mais idosas que faleceu no começo desse ano, acho que em fevereiro ou março, Dona Rosa, ela faleceu com 93 anos. E vários anos antes dela falecer, ela ficou cega, né? Perdeu a visão, problema de glaucoma, foi piorando e ela perdeu a visão. E também no último ano de vida dela, ela foi tendo dificuldade para andar e foi ficando acamada, e nesse último ano praticamente ela não saiu da cama. Mas ela ainda tinha lucidez, sua mente ainda estava, a não ser nos últimos dias, no último mês, antes dela falecer, sua mente ainda estava boa. E muitas vezes íamos lá visitá-la ou fazer culto lá na casa dela e perguntávamos, né? E aí, Dona Rosa, como está? E às vezes ela falava, pastor, estou aqui, não enxergo mais, isso e aquilo. E então eu lhe perguntava assim, mas a senhora continua orando por mim? Continuo, pastor. A senhora continua orando pela igreja? Continuo, pastor. Então, irmã,
enquanto Deus achar que tem um proveito da senhora ser utilizada por Ele para nos abençoar, né, descansa no Senhor, confia no Senhor. A circunstância é difícil, mas sempre é algo que Deus quer usar a nossa vida com algum significado e que pode nos trazer um sentido de vida para aquilo que nós estamos vivenciando, para aquilo que nós estamos tendo pela frente, para aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Ou seja o seu sonho, seja o seu projeto, as suas ações, as suas determinações, né? Não ficarmos julgando o que passou. Mas se alguém tivesse me ajudado, se eu tivesse tido, hoje é tarde demais. Não, irmão. Né? Às vezes pode ser até que não dê para fazer o que você quis fazer no passado, mas às vezes há algo novo que Deus pode pôr na sua mente e no seu coração. Alguém disse que Deus muitas vezes colhe alguns sonhos nossos, não nos permite alguns sonhos, mas Ele coloca outros melhores e às vezes maiores, né, para nos abençoar, para nos ajudar. Podemos ter ali uma ilustração até da vida de José, que foi para o Egito. Como jovem, talvez o sonho dele é estar com a família, estar com o pai, isto e aquilo, mas ele foi vendido como escravo, passou anos na prisão, foi acusado, foi ridicularizado, mas Deus usou a sua vida para um propósito maior depois. Então, nunca perca a esperança. Quando lemos lá em Gênesis um pouco sobre a vida de José, o que ajudou a chegar à realização foi que ele sempre estava confiando que Deus estava trabalhando na vida dele e que Deus tinha um propósito. Então, né, tire essa frase da sua mente, da sua boca, né? Ou seja, tarde demais. Não, nunca é tarde demais para Deus trabalhar na nossa vida. Até mesmo para recebermos o Senhor Jesus no nosso coração. Se eu recebesse quando era moço, agora tarde demais. O ladrão na cruz não pensou assim, né? Ele já estava lá quase expirando seus últimos momentos de fôlego de vida, mas ele disse: Senhor Jesus, lembra-se de mim, Senhor Jesus, eu quero aproveitar esses minutos finais aqui com o Senhor e quero aproveitar a vida eterna. Então, nunca é tarde demais para fazermos o que é certo, para chegar a Jesus. Nunca é tarde demais para a gente reconciliarmos com Deus e também com os nossos familiares, se tivermos divergência. Às vezes não é possível reconciliar no sentido de voltarmos a ter uma amizade, voltarmos a falar, mas devemos reconciliar pelo menos no nosso coração. Nunca é tarde demais para nós pedirmos perdão a Deus ou pedirmos perdão àquela pessoa. Nunca é tarde demais para nós perdoarmos aquela pessoa, ou seja, libertarmos aquela pessoa no sentido de nos libertarmos, no sentido de que estamos em paz conosco mesmo e com Deus. Ou seja, nunca é tarde demais para sermos curados física, emocionalmente, espiritualmente. Nunca é tarde demais para recomeçarmos a nossa vida. Nunca é tarde demais para começarmos a pensar diferente, para ter um projeto diferente, um sonho diferente e uma vida diferente pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Ainda temos 2 princípios que queremos compartilhar aqui rapidamente. O que está no verso 39, que Jesus diz então: ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a relva. Assentaram e foi distribuído então o pão. Muitas vezes, irmãos, na correria do dia a dia, precisamos parar um pouco. Lemos o texto lá no início que Jesus disse: olha, estão sem tempo até para comer, mas vamos para um lugar deserto, vamos repousar um pouco. E aqui nós vemos Jesus fazendo o quê? Organizando aquela distribuição de pães ali.
Nossa vida, muitas vezes precisamos parar, né? Rever o que não está dando certo, rever se o modo que eu estou pensando sobre aquela situação, aquela circunstância é o melhor modo. Preciso reorganizar, às vezes, a minha mente, o meu coração, a minha vida. E Jesus nos orienta a isso. Tanto que Deus criou e orientou-nos que de cada 7 dias tomássemos um para o descanso, né? Não só o descanso físico, mas o descanso do relacionamento com Ele, no sentido de refletirmos, no descanso da nossa alma, no descanso da nossa mente, para que a gente pudesse reorganizar, às vezes, a nossa vida. Às vezes está tudo bagunçado, né? Às vezes a circunstância está tão ruim e que a gente não sabe nem por onde começa a arrumar, né? Às vezes acontecem circunstâncias na nossa vida que bagunça tudo. Às vezes é como aquela mudança, né? Eu já mudei várias vezes de casa e às vezes o pessoal que vai ajudar na mudança vai colocando tudo lá dentro da casa e depois quando você fica ali para, né, você, sua esposa, ou às vezes a filha, né, que nós temos, no caso outros, tem às vezes filhos, filhas, às vezes você para ali para, e agora, por onde nós vamos começar a arrumar a casa? E às vezes precisamos arrumar a casa da nossa mente, do nosso coração. Jesus nos orienta a isso, organiza, para, né? Saiba, olha para a palavra de Deus, vê que, né, Jesus nos conhece, alguém que quer te ajudar, né? Nunca é deserto demais no sentido de que Deus está abaixo da circunstância, não, Deus está sempre acima da circunstância. Olha, veja que para Jesus nunca é tarde demais para Ele operar na sua vida, abençoar a sua vida. E Ele mesmo também nos ensina esse princípio de que nós também sejamos abençoadores das pessoas e deste mundo. Diz o texto, um último princípio, compartilhar com os irmãos, que Ele também, então, tomou os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu e os abençoou. E depois de abençoar, deu aos seus discípulos para que distribuíssem, e Ele repartiu, e todos comeram, não só comeram, mas diz o texto que se fartaram, comeram o quanto quiseram, e ainda diz que sobrou 12 cestos cheios. Ou seja, né, a bênção de Deus, irmãos, ela é abundante. E Deus quer nos abençoar, não só um pouquinho. O desejo de Deus é que a gente seja abençoado em todas as áreas da nossa vida. E Ele tem esse propósito de trabalhar isso na nossa vida quando nós vamos abrindo o nosso coração, abrindo a nossa mente à palavra de Deus. E é um princípio que nós devemos aprender, porque quanto mais nós abençoamos as pessoas, mais nós somos abençoados. Jesus nos orientou até em relação àqueles que às vezes nos fizeram alguma coisa, que nos trouxeram algum prejuízo, seja ele de âmbito material ou emocional, espiritual, até no sentido de nos prejudicarmos na caminhada cristã, mas Jesus nos diz, não, olha, abençoai os que vos perseguem, não amaldiçoai, abençoai, porque o princípio da bênção, ele é interessante. A bênção parte de um princípio, quando você faz isso, que você não é juiz, você é simplesmente um abençoador. Nós quando oramos e dissemos, abençoa o seu irmão, ora pelo seu inimigo, perdoa, né, que fez mal, ora pelo seu país, ora pela sua pátria. Nós não estamos dizendo, olha, os governantes são bons, os governantes estão fazendo tudo certinho, né? Nós temos que aceitar o que eles fazem, concordar plenamente. Não, como cidadão, nós tomamos as nossas decisões, como cidadão, às vezes precisamos falar, às vezes escrever alguma coisa, né? Olha, não estamos concordando com essa posição, e vários aspectos, mas é no sentido de como uma pessoa
que tem a graça de Deus, eu e você temos esse poder de abençoar, ou seja, de que a graça de Deus vá trabalhando na mente, no coração das pessoas, principalmente que se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, né, que voltem-se para o Senhor e também para as suas vidas, né, no sentido de que Deus abençoe. Então, quando nós chegamos nesse ponto de estarmos dispostos a abençoar as pessoas, nós nos tornamos um canal, vamos dizer assim, de bênção do Senhor para a nossa vida primeiro e para aqueles que estão ao nosso derredor. É interessante o texto, a gente vai tirando muitas lições desse texto, mas uma outra coisa que, se você percebeu nesse texto, será que Jesus falou assim, olha, tem alguns aqui que não são muito espiritual, tem alguns aqui que vieram só para comer mesmo, então esses aí não vão comer. Ou se Jesus falasse assim, ó, aqui tem, no meio desses 5.000 aqui, tem alguns ladrões aí, no meio desses 5.000, tem algumas prostitutas aí nesse meio. Ah, no meio desses 5.000 tem gente aí com má intenção. Ah, nesse meio desses 5.000 aqui, tem uns falsos crentes aí. Então, Jesus selecionaria e daria comida só àqueles que ele achava que estavam ali com uma boa intenção. Não. Você vê que a bênção de Deus, ela foi para todos. Então, é nesse sentido que nós devemos ser abençoadores do mundo. Nós somos bênção para todo mundo. Alguns, com certeza, vão receber aquela bênção e, às vezes, infelizmente, vão não aproveitá-la. Mas muitos podem aproveitar da graça de Deus e serem transformados, mudados, abençoados e ajudados pelo Senhor. Então, toma o princípio de abençoar todas as pessoas na sua vida, seja na rua, seja na sua casa, abençoa. Poxa, meu pai é difícil, minha mãe é muito difícil, meu filho, aquele filho é rebelde, abençoa ele todo dia, toda noite. Senhor, eu abençoo meu filho com toda sorte de bênção, né? Sei que o Senhor está trabalhando, creio que o Senhor o ama, tem um futuro, um propósito para a vida dele. Vai abençoando, irmão. Você não está ali para julgar, para condenar, para ser o juiz. Neste caso, nós estamos aqui, né, nesse aspecto, estamos para sermos abençoadores do mundo tão necessitado. Abençoa o que você tem na sua casa. Se você pode ter um melhor, amém, ter um carro melhor, uma TV melhor, uma casa melhor, não há problema nenhum nisso, mas agradeça, né? A satisfação, ela não quer dizer que você deve se contentar com o mínimo. Não, a satisfação quer dizer que você é grato a Deus pelo que você tem. E se vier mais, né, amém. Né? Creio que nessa multidão, alguns pegaram um pãozinho, um peixinho, né? E os discípulos falaram, tem mais. E ele disse, não, mas isso aqui já mata a minha fome. Eu creio que não. Eu creio que fala, pode pegar mais? Então, amém. Graças a Deus, comeu 2, 3, 4, 10 pães. E ainda sobrou. Ou seja, né, nós devemos sempre progredir. Mas nós devemos ser gratos pelo aquilo que temos, pelo pão de cada dia, pelo alimento que temos, pela família que temos, né, pelo salário que recebemos. Eu tinha uma amiga, quando eu trabalhava na Unicamp, e chegava o olerite, naquela época a gente recebia o olerite lá, o papel, e ela falava assim, chegou o michurite, porque ela falava que era uma micharia, né? Às vezes é até pouco, ninguém está dizendo que você ganha bem, mas agradeça pelo que você tem hoje. E Deus vai abençoando, você vai se organizando, você vai exercitando a sua fé, vai buscando as coisas que Deus tem para a sua vida e Deus vai recompensando e abençoando a sua vida quando nós entendemos o que é abençoarmos e sermos, ou seja, de que a graça de Deus vai trabalhando na mente, no coração das pessoas,
principalmente que se arrependam dos seus erros, dos seus pecados, né, que voltem-se para o Senhor e também para as suas vidas, né, no sentido de que Deus abençoe. Então, quando nós chegamos nesse ponto de estarmos dispostos a abençoar as pessoas, nós nos tornamos um canal, vamos dizer assim, de bênção do Senhor para a nossa vida primeiro e para aqueles que estão ao nosso derredor. É interessante o texto, a gente vai tirando muitas lições desse texto, mas uma outra coisa que, se você percebeu nesse texto, será que Jesus falou assim, olha, tem alguns aqui que não são muito espiritual, tem alguns aqui que vieram só para comer mesmo, então esses aí não vão comer. Ou se Jesus falasse assim, ó, aqui tem, no meio desses 5.000 aqui, tem alguns ladrões aí, no meio desses 5.000, tem algumas prostitutas aí nesse meio. Ah, no meio desses 5.000 tem gente aí com má intenção. Ah, nesse meio desses 5.000 aqui, tem uns falsos crentes aí. Então, Jesus selecionaria e daria comida só àqueles que ele achava que estavam ali com uma boa intenção. Não. Você vê que a bênção de Deus, ela foi para todos. Então, é nesse sentido que nós devemos ser abençoadores do mundo. Nós somos bênção para todo mundo. Alguns, com certeza, vão receber aquela bênção e, às vezes, infelizmente, vão não aproveitá-la. Mas muitos podem aproveitar da graça de Deus e serem transformados, mudados, abençoados e ajudados pelo Senhor. Então, toma o princípio de abençoar todas as pessoas na sua vida, seja na rua, seja na sua casa, abençoa. Poxa, meu pai é difícil, minha mãe é muito difícil, meu filho, aquele filho é rebelde, abençoa ele todo dia, toda noite. Senhor, eu abençoo meu filho com toda sorte de bênção, né? Eu sei que o Senhor está trabalhando, creio que o Senhor o ama, tem um futuro, um propósito para a vida dele. Vai abençoando, irmão, você não está ali para julgar, para condenar, para ser o juiz. Neste caso, nós estamos aqui, né, nesse aspecto, estamos para sermos abençoadores do mundo tão necessitado. Abençoa. Vamos orar nesse momento, agradecer a Deus pelas nossas vidas e pedir a bênção do Senhor sobre esta palavra. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é bom, a sua misericórdia se renova sobre as nossas vidas a cada dia e queremos, ó Deus, nesse momento, rogar que a tua palavra que foi ministrado, ó Deus, seja aplicada ao coração de cada um de nós através da tua graça, através do teu Espírito Santo, e nos ajuda, Senhor, segundo a necessidade de cada um de nós, ó Deus, segundo a tua boa vontade para cada um de nós, a reorganizarmos a nossa vida, ó Deus, a nós sabermos que o Senhor nos conhece, sabe todas as nossas necessidades e pode nos socorrer perfeitamente. Que para o Senhor, ó Deus, não há circunstância que o Senhor esteja submetida a ela, mas o Senhor está acima de toda circunstância. Não há deserto que o impeça de agir, ó Pai. Agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Pai, não há momento que seja tarde demais para nós estarmos na sua presença, estarmos em paz com o Senhor e o Senhor operar na nossa vida, segundo, ó Deus, o seu querer, segundo o que é melhor para cada um de nós, ó Pai, segundo os sonhos também, os desejos que o Senhor tem posto no nosso coração. Pai, também queremos agradecer, ó Deus, porque o Senhor nos ajuda, não só, ó Deus, a recebermos do Senhor, mas também a sermos instrumentos do Senhor, a sermos abençoados, mas também termos a capacidade, Pai, de abençoar todos os que estão à nossa volta, abençoar todo esse mundo que, ó Deus, tanto necessita da Tua graça e do Teu amor para com todas as coisas e com todas as pessoas. Pai, Senhor Jesus, obrigado por esta oportunidade, que o Espírito Santo esteja ministrando a vida, ao coração de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Irmãos, obrigado por esta oportunidade, que o Senhor esteja com você. Uma boa semana, em nome do Senhor Jesus e sob a sua graça.